Então, começamos agora o nosso estudo, a sexta aula, chegamos à metade do nosso estudo. O tema é a transfiguração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 17. Capítulo 17 de Mateus, do verso 1 ao verso 9, nós faremos a leitura. O tema é a transfiguração. Mateus, capítulo 17, do verso 1 ao verso 9. Os irmãos também podem acompanhar na tela o versículo. A palavra de Deus diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, ou se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhe: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos pela sua palavra que foi lida aqui nessa manhã, que seu Espírito Santo possa nos dar um entendimento, tanto para explicarmos como para recebermos também a sua palavra. Possamos sair daqui, Pai, edificados pela sua palavra, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. A transfiguração. Saímos da tentação de Jesus e nós chegamos aqui na transfiguração. Saímos do capítulo 4 de Mateus, damos um salto relativamente grande no tempo até chegar no capítulo 17, que fala sobre a transfiguração. Esse evento da transfiguração ocorre quase no final da vida de Jesus. Jesus viveu 33 anos. Ele viveu menos do que a maioria dos que estão aqui neste lugar. E nesse intervalo entre a tentação e a transfiguração, muitas coisas aconteceram. E foram coisas que trouxeram grandes lições. Mas nós vamos dar esse salto não porque as coisas que aconteceram nesse intervalo não são relevantes, mas porque nós temos um tempo limitado para as nossas aulas e nós, então, avançamos aqui até a transfiguração, porque ela tem uma grande lição a nos dar. Então, certamente, essa mensagem vai impactar a sua vida. Espero que você saia diferente aqui essa manhã. Com uma percepção, ou melhor, com uma outra percepção sobre quem Jesus é e sobre o futuro. O crente olha para frente. Vamos ver 2 pontos referentes à transfiguração. O primeiro, o rosto de Jesus e as suas vestes. Veremos também o pedido que Pedro faz.
onde ele deseja fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E também veremos a voz do céu, que sai também em meio às nuvens, e o temor dos discípulos ao presenciarem essa experiência espiritual extraordinária. Então vamos começar a analisar o nosso texto. Do verso 1 e o verso 2 diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. A transfiguração comunica algo vital ou de vital importância sobre o ministério de Jesus, porque revela a sua essência, revela quem ele é, revela a divindade dele. Também revela o seu propósito, o propósito da sua missão, que era revelar aos homens a glória de Deus. E isso acontece, esse evento acontece diante de 3 figuras aqui, de 3 homens, diante de Pedro, diante de Tiago e diante de João. Estes 3 homens faziam parte do círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Olhando aí também para a nossa figura que é apresentada, transfigurar vem da palavra grega metamorfo, que dá origem à nossa palavra metamorfose. E esse é o nome que damos ao processo em que a lagarta ela se transforma em uma borboleta. Metamorfose é a alteração ou a mudança profunda e exterior. Este é a palavra grega que nós encontramos aqui para transfigurar. Transfiguração. Então, quando você ouvir essa palavra, você vai se lembrar que a transfiguração é uma mudança externa, é alterar a forma externa. Quais foram as mudanças que aconteceram em Jesus? Então, veremos as 2. Qual foi a metamorfo ou a transfiguração? Primeiro, seu rosto resplandeceu como o sol. Segundo, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Estas 2 estão sendo apresentadas aí. Os 2 pontos da transfiguração de Jesus. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então vamos analisar cada uma delas. A primeira é referente à mudança que houve em seu rosto, na sua face. Mas para nós entendermos o que está acontecendo aqui, vamos voltar na história. Vamos até Êxodo, capítulo 33, do verso 18 ao verso 23. Êxodo. Primeiro, Êxodo capítulo 33, verso 18 a 23, e depois nós vamos para o verso que está sendo apresentado na tela. O capítulo 33 de Êxodo, o verso 18 diz: Então ele disse, quem disse? Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver
a minha face. Moisés disse: deixa eu ver a tua glória. Deus diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Verso 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Capítulo 34, do verso 28 ao verso 33. O verso 28 do capítulo 34. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas a palavra da aliança, os 10 mandamentos. Aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, Moisés, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Esse evento de Moisés é muito interessante. Moisés diz: rogo-te, mostra-me a tua glória. Moisés queria ver a face de Deus. Deus disse a Moisés que ele não poderia ver a face de Deus, ou a face dele, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Deus é um fogo consumidor. João, capítulo 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus. Há profetas hoje, denominados profetas, que já disseram ter visto Deus. As Escrituras diz: ninguém pode ver a face de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O pecador não pode contemplar a face pura de Deus, porque a face pura de Deus consome o pecador. Mas Deus disse que colocaria Moisés numa fenda de uma rocha. Deus colocaria sua mão à frente, ele passaria. Quando ele passasse, ele tiraria a mão da frente dessa fenda e Moisés veria apenas as costas de Deus, não a sua face. E quando Moisés, então, tem esse vislumbre da glória de Deus, porque ele não pode ver a glória de Deus na sua totalidade, mas ele vê apenas as costas de Deus. E o texto nos diz que o rosto de Moisés começou a brilhar com tal intensidade que quando ele desceu do monte, as pessoas viram o rosto dele brilhar e ficaram com medo. E Moisés
falou ali da lei e logo em seguida ele teve que cobrir o seu rosto. Veja que interessante. O vislumbre das costas de Deus produziu em Moisés um dos grandes homens das Escrituras, um brilho em seu rosto. Agora, nós entendemos que o que estava sendo mostrado na face de Moisés era apenas o reflexo da glória das costas de Deus. Agora veremos a semelhança entre Moisés e Jesus. Ambos estavam no monte. Ambos também tiveram seu rosto resplandecendo. Mas agora nós vamos ver alguém que é maior que Moisés, Jesus. Podemos também notar a diferença. Enquanto no evento de Moisés, Moisés refletia a glória de Deus como um eco. Eu falo e a minha voz ela vai ecoando, ela vai se repetindo. A glória de Deus refletida na face de Moisés era como um eco da glória de Deus. Era apenas o reflexo. Na transfiguração de Jesus, o brilho não era o reflexo de Deus, mas era uma luz que emanava dele mesmo. Ou seja, era a revelação do seu próprio ser. Enquanto um refletia quem Deus era, Jesus ele emana de si a luz que revela quem ele é, revela a sua divindade. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é o brilho. E também diz que ele é a expressão exata do seu ser, ou do ser de Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E no monte, ele não refletiu a glória de Deus, mas ele emanou de si a sua própria glória. Era a própria glória de Deus refletida na terceira pessoa da Trindade. Este evento certamente não foi esquecido pelos discípulos que presenciaram essa cena. João, um dos que presenciaram, começa seu livro falando: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. João viu a glória de Jesus no Monte da Transfiguração. Mas esse evento ele também nos leva para o futuro, mencionado em Apocalipse. Quando a Nova Jerusalém ela desce do céu, referindo-se ao estabelecimento definitivo do reino de Deus e se referindo à habitação de Deus com os homens salvos. A Jerusalém que desce do céu representa o reino de Deus e a habitação de Deus com os homens salvos. Veja o que é dito em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, verso 22 a verso 25. Apocalipse capítulo 21, do verso 22, diz assim: E nela, o quê? Na Nova Jerusalém, na Jerusalém que desceu do céu. Nela não vi templo.
Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O verso 23. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos, porque os salvos habitarão nela, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Apocalipse 22, o verso 1 ao verso 5 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Um dia a glória de Deus será revelada, e não mais estará oculta diante dos homens. O seu povo poderá, através do seu corpo ressurreto e glorificado, poderão contemplar a face de Deus. Somente quando o homem for totalmente limpo da sua carne pecaminosa, somente quando o homem estiver completamente puro após a ressurreição dos mortos, dos salvos, e a glorificação do seu corpo, no reino de Deus, então, o texto diz: e verão o seu rosto. Verão o rosto daquele que, aqui é dito, ilumina a nova Jerusalém, que não precisa de sol nem de lua, porque o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Voltando à transfiguração, em nosso texto de Mateus capítulo 17, vemos Pedro, Tiago e João experimentando e tendo um vislumbre do futuro. No futuro, os homens, os salvos, verão a Deus. Mas esses 3 homens tiveram um vislumbre, ou puderam experimentar um pouco do que será na glória futura. Vimos o primeiro ponto da transfiguração, seu rosto resplandecendo como o sol. Você consegue sair agora ali, fixar os seus olhos no sol por muito tempo? Isso porque você está distante dele, muito distante. Então, o brilho que resplandecia do rosto de Jesus era como o sol. E agora, o segundo ponto, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. As vestes brancas não era qualquer branco, era um branco puro, era um puro branco. Não havia nenhuma sujeira sequer.
Não havia nenhuma sujeira microscópica. Era um branco, muito branco. Suas vestes estavam sem mácula, sem mancha, sem uma mancha sequer, de forma que ela refletia toda aquela luz do seu rosto. Quando nós olhamos para algo, nós falamos, essa cortina é verde. Se não tiver ninguém daltônico, ela é verde. E se de repente fizesse uma escuridão total aqui? Que cor é a cortina? A gente pode falar que é verde. Mas sabia que a cor, ela só é o reflexo da luz? Se um objeto consegue refletir todo o espectro das cores, é o que a física diz, se ele for algo perfeito, que não absorve nenhum espectro de raio, de luz, se ele não absorve nada e ele é perfeito, ele reflete o branco. Então, quanto mais perfeito, mais branco fica. Se ele absorve a luz ou não é capaz de refletir, então vamos tendo as cores. Se eu apago a luz, na verdade essa cortina, na física, ela deixa de ser verde. Então as suas vestes eram tão perfeitas que ela refletia perfeitamente a luz que emanava do seu rosto. Então veja, os homens ao longo dos séculos quiseram manchar as vestes de Jesus. E como quiseram fazer isso? Quando quiseram ou quando querem igualar Jesus a qualquer outro homem. Jesus foi alguém empenhado no social. Estão manchando as vestes de Cristo. Jesus era um homem histórico. Estão manchando as vestes de Cristo. Na verdade, ele não é Deus. Ele é um Deus. Um Deus com D minúsculo. Estão manchando as vestes de Cristo. Quando tentam igualar Jesus a qualquer outro homem ou líder religioso, estão manchando, querendo manchar a reputação de Cristo. Mas nós vimos, Jesus é maior que Moisés. Para o judeu, afirmar isso era algo muito sério. Porque eles tinham Moisés como o maior. E nós vimos, Moisés apenas refletiu a glória de Deus e viu Deus pelas costas, enquanto Jesus emanou a sua luz de si mesmo. E a sua luz refletiu nas suas vestes puras. Jesus é maior que Moisés, porque Moisés foi falho. Jesus é maior que os profetas, porque os profetas também eram homens pecadores como nós. Mas Jesus nunca pecou, nem em pensamento, nem em palavras e nem em ações. Por isso as suas vestes são completamente puras. Após a transfiguração, vemos também outra lição nesse evento. O verso 3 diz: E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar,
Pedro estava falando ainda, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Jesus, aproximando-se deles, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, ninguém mais viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Esses homens, quando desceram dali, eles não contaram para ninguém o que eles viram. Até que Jesus foi morto na cruz e ressuscitado no terceiro dia. E aí João diz, no capítulo 1, vimos a sua glória. Moisés e Elias aparecem na cena conversando com Jesus. E ali estava o representante da lei e o representante dos profetas. Para Pedro, a experiência foi tão grande e tão fantástica que ele faz uma sugestão. Ele sugere fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro queria ficar ali, desfrutando dessa experiência espiritual. Ele não queria sair dali. Enquanto ele dizia isso, a experiência espiritual não havia acabado. Porque além disso, ele também agora vê uma nuvem o cobrindo a todos ali, e uma voz ressoando, era a voz de Deus, dizendo: Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Os discípulos, diante da experiência, caíram por terra, tomados por grande medo. Eles estavam aterrorizados pelo que viram, pelo que ouviram e pelo que presenciaram. Jesus vai até eles, prostrado no chão, os 3 prostrados. Jesus vai até eles, toca neles, diz: Levantem-se e não tenha medo, não há o que temer. Eles levantaram os olhos, e quando eles levantam os olhos, toda aquela cena da transfiguração havia desaparecido. Moisés já não estava lá, Elias já não estava lá, a nuvem já havia se retirado, não havia nenhuma voz ressoando, as vestes de Jesus já não eram brancas e o rosto de Jesus já não resplandecia mais a luz. E eu termino aqui então fazendo uma pergunta: você gostaria de ter visto ou presenciado esta cena? Você gostaria de estar entre os 3 que presenciaram esta cena? Essa é a pergunta que faço para encerrar. E a resposta, se você disse que sim, veja que um dia, como vimos em Apocalipse, os crentes verão. Mas não verão aquela cena passageira, mas verão então no céu a transfiguração, onde a glória de Deus não estará mais oculta como ela está hoje, mas ela estará revelada por toda a eternidade diante do seu povo.
O seu povo não precisa temer a glória de Deus, como a princípio aqueles 3 homens temeram, porque a glória de Deus é a razão destes homens, ou de todo crente, estar então na presença de Deus. Não veremos Deus pelas costas. Apocalipse diz, veremos Deus face a face. Então, no reino de Deus será o eterno. No reino de Deus será o eterno monte da transfiguração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por estar aqui na tua casa, tua presença, obrigado também pela tua palavra. Que nos foi apresentada. Que nessa manhã, que o Senhor abençoe ainda tudo que será feito, que a sua palavra esteja no coração de cada um de nós. Nos abençoe, então, também em tudo aquilo que vamos fazer, no evangelismo, que o dia de hoje possa ser um dia abençoado. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que nos ouviram, também aqueles que têm nos escutado pela internet, que o Senhor esteja, assim, trabalhando no coração de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, é em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, irmãos.